Olá pessoal, bem-vindos à parte 2 da aula 1 da disciplina de Inferência Causal em Epidemiologia. Na parte 1 da aula, nós falamos sobre desfechos potenciais e o problema fundamental da inferência causal. Agora, então, na parte 2, nós vamos falar um pouco sobre efeitos causais médios ou efeitos causais agregados. São sinônimos. Antes de definir o que é um efeito causal médio ou um efeito causal agregado, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa ideia de heterogeneidade dos efeitos causais individuais. Tá? Vamos lembrar um pouquinho do exemplo que nós conversamos na parte 1 da aula. Nesse exemplo, o Fernando estava com dor de cabeça, tomou uma aspirina e aí a dor de cabeça passou. Lembram disso? E também nós vimos que no caso do Fernando especificamente, foi devido a ele ter tomado aspirina que a dor de cabeça passou. Ou seja, no Fernando, a aspirina teve um efeito benéfico, né? Um efeito desejável, o efeito de fazer a dor de cabeça sumir. A pergunta é, como no Fernando foi assim, será que vai ser assim em todo mundo? Será que todo mundo que tomar uma aspirina vai ter esse mesmo benefício que o Fernando teve? Ou será que, de repente, para algumas pessoas não faz diferença, por exemplo, tomar aspirina ou não? Então, qual é o ponto que eu quero trazer? O ponto que eu quero trazer é que existe variabilidade no efeito causal de uma exposição sobre o desfecho entre diferentes pessoas, certo? E isso a gente pode resumir, né, nessa tabelinha aqui. Essa tabela tem o desfecho potencial referente à não exposição, o desfecho potencial referente à exposição, o contraste ou a diferença entre esses desfechos potenciais e a classificação do efeito causal. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, nós temos que ambos os desfechos potenciais foram insucesso no desfecho, certo? Então, o contraste entre estes dois desfechos potenciais vai ser zero, e o tipo de efeito, a gente diz que o tipo de efeito, ou talvez, melhor dizendo, o tipo de indivíduo é imune. Por que imune? Porque, independentemente da exposição, o desfecho é insucesso. Ele é imune à ocorrência do desfecho, certo? De uma forma um tanto quanto parecida, nós temos aqui na última linha uma situação em que ambos os desfechos potenciais também são iguais. Mas agora o desfecho é o sucesso. Então, de novo, né, a diferença entre os desfechos potenciais é zero. E esse é um tipo de indivíduo sempre afetado. Por que sempre afetado? Porque independentemente de ter ou não a exposição, ele tem um sucesso para o desfecho. Notem que nessas duas situações o efeito causal individual é zero. Por quê? Porque os desfechos potenciais são iguais. A exposição não muda o desfecho. Já na segunda linha nós temos uma situação diferente, tá? Nós temos uma situação em que o desfecho foi insucesso no caso do desfecho potencial referente à não exposição, porém sucesso referente ao desfecho potencial referente à exposição, né? Então, o contraste entre esses dois desfechos potenciais é 1, e a gente diz que é um tipo de efeito de risco. Por que de risco? Porque a exposição faz com que o desfecho, com que o sucesso do desfecho aconteça. E o contrário, aqui na linha 3, sucesso para o desfecho potencial referente à não exposição e insucesso para o desfecho potencial referente à exposição. O contraste entre esses dois é menos 1 e há um efeito de proteção. Por quê? Porque na presença da exposição ocorre um insucesso do desfecho. O desfecho não acontece, digamos assim. Então a exposição protege contra a ocorrência do desfecho. Tá bem? E por que existe heterogeneidade nos efeitos causais individuais? Simplesmente porque diferentes indivíduos têm diferentes características. E essas características podem modificar o efeito da exposição sobre o desfecho. Lembram das aulas de estatística e de epidemiologia, em que a gente fala que o efeito de uma exposição sobre o desfecho pode variar entre grupos sociodemográficos ou entre grupos com diferentes comportamentos e assim por diante?
Então, a variabilidade ou heterogeneidade nos efeitos causais individuais nada mais é do que a ocorrência, né, de modificação de efeito. Para a gente agora chegar mais próximo de definir o que é um efeito causal médio, vamos olhar aqui essa tabela em que ela mostra a nossa população-alvo com apenas 4 pessoas, né, para ser bem simples o exemplo. Então, indivíduos 1, 2, 3 e 4. Essa coluna aqui, x, indica se os indivíduos foram expostos no caso de x igual a 1, ou não expostos no caso de x igual a 0. Cada um dos dois desfechos potenciais e o efeito causal individual, que é a diferença entre esses desfechos potenciais. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que existe heterogeneidade entre os efeitos causais individuais. Ou seja, o efeito causal não é igual entre diferentes indivíduos. No indivíduo 1, por exemplo, ele é de proteção e no 2 de risco. Como o efeito causal individual difere entre indivíduos, como é que a gente pode representar de uma forma agregada ou de uma forma geral, né, qual é o efeito causal da exposição sobre o desfecho nessa população-alvo que a gente está interessado em estudar? Então é para isso que a gente usa o efeito causal médio. Antes de eu chegar lá, no entanto, eu só queria chamar a atenção para um detalhe específico de notação. Tá? A gente vai utilizar nas nossas aulas esse símbolozinho aqui, que é um I em itálico, como um indexador de cada indivíduo. Então, I igual a 3 quer dizer que a gente está falando do indivíduo 3. Certo? Então, por exemplo, aqui, a gente está vendo que o indivíduo 3 foi exposto, certo? Então, a gente vai representar isso utilizando esse subscrito 3. Por que 3? Porque a gente está falando do indivíduo 3. Então, x subscrito 3 é igual a 1. Por quê? Porque o indivíduo 3 foi exposto. Aqui um outro exemplo, tá? O efeito causal individual, o ECI, né, no indivíduo 1, foi menos 1. Né? A gente está vendo isso aqui na tabela. Então, ECI subscrito 1 é igual a menos 1. Tá? Só um detalhe de notação que vai ser usado depois em outros momentos. Bom, vamos definir agora o efeito causal médio. Né? Pelo que eu falei um pouco no slide anterior, acho que já deve ter dado uma dica, né, para vocês do que é esse efeito causal médio, que é simplesmente a média aritmética dos efeitos causais individuais. Né? Uma coisa muito, muito, muito simples. Então, como é que a gente representa isso? Efeito causal médio, ou ECM, né, usando essa sigla aqui, é a média dos ECIs. Notem que ECI está dentro dessa notação E entre colchetes. Estão vendo isso? Então, quando eu tenho uma variável dentro dessa notação E colchetes, quer dizer o quê? A média dentro do que está entre colchetes. Se fosse E Y entre colchetes, seria a média de Y. No caso aqui, o que está dentro dos colchetes é o ECI, então é a média dos ECIs. Tá? Falando assim parece um pouco confuso, mas vamos olhar aqui no exemplo. Tá? O que é o efeito causal médio? É a média dessa coluna aqui. É simplesmente isso. Então, soma todos os efeitos causais individuais, divide pelo tamanho da população, e a gente vai ter aqui, no caso, um valor de 1/4 ou 0,25. Ou seja, na média, no geral, a exposição aumenta o risco do desfecho. Mas não quer dizer que esse risco, que esse efeito é constante para todo mundo. Não quer dizer que para todos o efeito causal é de risco, mas que no geral, né, para a maioria, sim. Certo? Então essa é a interpretação do efeito causal médio. Aprofundando um pouco mais ainda essa interpretação, a gente pode utilizar esse dispositivo visual representado nessa figura para pensar um pouco mais sobre o significado do efeito causal médio. Tá? Então aqui, esse losango aqui, tá? Ele representa a nossa população de interesse. A parte branca representa os indivíduos expostos e a parte cinza os indivíduos não expostos. Tá? Vamos olhar aqui para a parte de causalidade. O que essa figura está dizendo que é a causalidade? Né? É uma comparação entre o losango todo branco
e o losango todo cinza. O que é o losango todo branco? O losango todo branco é a população, toda ela, exposta. E o que é o losango todo cinza? É toda a população não exposta. Então, essa seria uma forma da gente pensar sobre o que é o efeito causal médio, ou efeito causal na população. Comparar a média do desfecho numa situação em que toda a população fosse exposta, com a média do desfecho numa situação em que toda a população fosse não exposta. Então, esse é uma outra interpretação do efeito causal médio, que, na verdade, gente, é equivalente à forma como nós definimos o efeito causal médio. Por quê? Como é que nós definimos o efeito causal médio? Como a média dos efeitos causais individuais, certo? Mas o que é um efeito causal individual? Não é a diferença entre os dois desfechos potenciais? É. Então, tanto isso aqui como isso aqui, ambos se referem à média dos efeitos causais individuais. Mas a gente sabe que a média das diferenças é igual à diferença entre as médias. Então, o efeito causal médio ele é igual à média caso toda a população fosse exposta. Notem que a gente está usando aqui a notação de desfecho potencial, menos a média do desfecho caso toda a população fosse não exposta. Tá? Então, quando a gente fala da média dos efeitos causais individuais, isso é equivalente à diferença entre as médias do desfecho, caso a população toda ela fosse exposta, em relação a caso toda a população fosse não exposta. Bom, agora que a gente sabe o que é um efeito causal médio, vamos falar sobre efeitos causais médios condicionais, ou ECMCs, né? Só uma sigla para isso, para não ter que ficar digitando toda hora. No nosso exemplo aqui, o efeito causal médio, o ECM, foi 0,25. Mas esse é a média da população. A gente viu que os efeitos causais individuais variavam entre indivíduos. Para alguns era de risco, para outros era de proteção, certo? Então o ECM ele dá uma ideia da população como um todo, né? Mas não quer dizer que para todos os indivíduos seja exatamente assim. E em situações em que a gente suspeita que existe heterogeneidade nos efeitos causais individuais, a gente pode calcular efeitos causais médios, não necessariamente para toda a população, mas estratificando essa população em subgrupos diferentes, né? Em diferentes subgrupos em que a gente imagina que dentro desses subgrupos a variabilidade dos efeitos causais individuais seja menor. E, em geral, a gente vai fazer isso a partir de algum entendimento teórico, a partir de alguma justificativa prévia, né? Lembram quando a gente faz uma regressão e inclui um termo de interação? E, em geral, a gente faz isso quando a gente presume, por algum motivo conceitual prévio, que essa interação possa existir. É a mesma coisa aqui. A gente vai investigar variabilidade nos efeitos causais individuais através de estratificação, quando a gente imagina que a variável que a gente está usando para estratificar possa ser um modificador do efeito da exposição sobre o desfecho. E a gente chama então esses efeitos causais, ou seja, esses efeitos causais médios dentro de subgrupos, como efeitos causais médios condicionais. Condicionais se refere ao fato de que a gente está estimando a média dos efeitos causais individuais, não para a população inteira, tá? Mas apenas dentro de subgrupos específicos. E médios, porque apesar de a gente estar olhando dentro dos subgrupos, dentro de cada subgrupo ainda pode haver variabilidade nos efeitos causais individuais. Então, eles ainda são médios, eles ainda refletem uma média, no caso não da população toda, mas de um extrato, de um subgrupo da população. Vamos ver aqui então um exemplo de um efeito causal médio condicional, tá? Uma definição um pouco mais precisa, né, dele seria então a média aritmética de todos os efeitos causais individuais
Mas, diferentemente do efeito causal médio geral, o efeito causal médio condicional, a gente olha apenas para o subgrupo que a gente está interessado e não para a população como um todo. Então, no nosso exemplo aqui, a gente quer ver se o efeito causal difere entre extratos de uma variável dicotômica, que a gente está chamando genericamente de C. Se ela é uma variável dicotômica, nós temos dois extratos, o extrato C igual a 0 e o extrato C igual a 1. E nós vamos ter, então, um efeito condicional médio para cada um desses extratos, que vai ser a média dos efeitos causais individuais dentro de cada um desses extratos, tá bem? Isso está representado aqui nessa nossa tabelinha, em que eu adicionei essa coluna aqui C, representando indivíduos que pertencem ao extrato C igual a 0 e indivíduos que pertencem ao extrato C igual a 1. Vamos supor, gente, para fins de exemplo, que essa covariável C representa a variável sexo, tá? E que a gente está indicando o sexo masculino com C igual a 0 e o sexo feminino como C igual a 1. Então, por exemplo, o indivíduo 1 seria do sexo masculino, certo? Porque a gente consegue ver aqui que o valor de C é 0. Já o indivíduo 2 é do sexo feminino, porque a gente vê aqui para o indivíduo 2, a variável C é igual a 1. Ok? Então, qual vai ser o efeito causal médio condicional nos homens? Vai ser simplesmente a média dos efeitos causais individuais para os indivíduos do extrato C igual a 0. Ou seja, a média dos efeitos causais individuais, no nosso caso, no indivíduo 1 e no indivíduo 3. Fazendo a média, então, a gente vê um efeito causal médio condicional de menos 0,5. Nas mulheres, é a mesma coisa, mas em vez de olhar para o extrato C igual a 0, a gente olha para o extrato C igual a 1. No nosso exemplo aqui, indivíduos 2 e 4, e essa média, então, dá um efeito causal médio condicional de 1. Chama a atenção de novo, gente, para um detalhe aqui de notação, tá? Lembram daquela notação E, abre colchetes, variável que a gente quer tirar a média, fecha colchetes? Para representar uma média dentro de um extrato, a gente adiciona essa barra aqui e o extrato que a gente está interessado. Então, como é que a gente lê essa escrita aqui? A média dos efeitos causais individuais dentro do grupo C igual a 0, olhando apenas para o grupo C igual a 0. Tá? Eu até vi que aqui o meu slide está com um erro. Já vou corrigir aqui para a gente não propagar o erro adiante. Tá? Então, agora sim, vou repetir. Esse símbolo aqui, essa escrita aqui, é a média dos efeitos causais individuais dentro do extrato C igual a 0, ou seja, olhando apenas para os indivíduos que pertencem ao grupo C igual a 0. E aqui a mesma coisa, mas em vez de ser o extrato C igual a 0, é o extrato C igual a 1. Certo, gente? E por que a gente vai ter interesse assim, na prática em olhar ou pensar sobre efeitos causais médios condicionais? Bom, uma coisa muito importante quando a gente trabalha com inferência causal, e a gente vai ver isso com bastante calma ao longo da disciplina, é a questão de controle para confundimento, né? Que é um assunto que a gente debate amplamente dentro da epidemiologia. E vocês aprenderam nas disciplinas de epidemiologia e estatística que a forma mais simples de controlar para confundimento é a estratificação, né? Então a gente tem o nosso confundidor e a gente testa a associação entre a exposição e o desfecho dentro de extratos do confundidor. Bom, se eu estou olhando para essa associação dentro de um extrato, qual é o efeito que eu estou estimando? É um efeito causal condicional, é um efeito causal dentro daquele extrato. Então, quando a gente utiliza a estratificação para controlar para confundimento, a gente automaticamente está estimando efeitos causais médios condicionais. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que mostra a importância desse tipo de efeito causal.
Uma outra ilustração, né, dessa importância é identificar subgrupos onde a exposição é efetiva. Por exemplo, faz sentido a gente aplicar uma intervenção sobre indivíduos que provavelmente não vão responder bem, tendo nenhum efeito ou mesmo até um efeito prejudicial? Né? Provavelmente não. Então a gente pode estimar efeitos causais condicionais dentro de diferentes subgrupos para identificar tipos de pessoas, digamos assim, que não devem ser alvos de uma intervenção ou que devem ser priorizadas como alvos de uma intervenção. Também compreender melhor os mecanismos etiológicos. Quanto mais a gente entender sobre a relação entre a exposição e o desfecho, incluindo mediação, incluindo interação ou modificação de efeito, maior vai ser o nosso entendimento sobre esse efeito causal. E tudo isso nos ajuda a uma melhor definição de políticas públicas, né? Que tipos de pessoas a gente quer ou não quer atingir, a gente deve ou não deve atingir através dessa ou daquela intervenção. Tá bem? Bom, gente, então essa foi a parte 2 da aula 1 da disciplina de inferência causal em epidemiologia. E eu vejo vocês de novo, então, para a parte 3 da aula. Até logo!